Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma leitura nesse canal. Agora estamos diante de Mene, o diário, onde eu vou te entregar um diário lunar para que você tenha mais facilidade de tomar decisões a cada dia, diante das suas intenções. Observar também o que a Lua está tecendo no nosso inconsciente, nas nossas águas, qual é a energia que a Lua está trabalhando em cada dia e assim você poder ter melhores escolhas ao longo dessa semana e encontrar facilidade de realizar os seus sonhos. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes matriarcais exatamente para poder te auxiliar de forma terapêutica a fazer desse movimento de olhar para a vida e querer realizar os nossos sonhos, tendo a Lua como esse instrumento poderoso de transformação e de crescimento. Então, querido, nesse momento eu te convido a mentalizar a sua semana, a perceber exatamente todo esse sentimento, todas essas emoções, esses pensamentos que estão pairando para você. Se concentra, mentaliza, silenciando a mente, se concentra no seu terceiro olho, visualizando uma lua crescente e pergunta exatamente para Mene o que é que te cabe, qual que é a clarificação e direcionamento para que você tenha mais facilidade de tomar suas decisões ao longo de cada dia. Dito tudo isso, eu quero compartilhar com você que Mene revela que esse domingo, ele é um domingo que começamos a nossa leitura no domingo dia 24 de maio. E esse domingo, ele é um domingo para a gente organizar, manter essa prática da organização e zelo pelas nossas águas, organizar o nosso emocional, como a gente já vem aprendendo aqui com Mene, o valor de tudo isso, e ir em busca de um novo local, uma nova atmosfera de vida para a gente poder realizar o nosso crescimento. Lembre-se que essa semana nós estamos saindo de uma lua crescente e indo para uma lua cheia. Então, estamos expandindo, estamos nos oportunizando a fazer esse movimento de ir para o mundo buscar um crescimento. E domingo ele está sendo solicitado para a Lua, pela Lua, para que você se organize emocionalmente para poder fazer esse movimento de ir em busca desse crescimento ao longo da semana. E é preciso que você, para organizar esse emocional, você tenha uma inteligência, uma mentalidade objetiva, ter clareza mental. Uma coisa nutre a outra. Quanto mais clareza mental você tiver, mais fácil você lida com as suas emoções. E quanto mais organização emocional você tiver, mais clareza, mais inteligência, mais aquela mente aguçada para perceber as oportunidades. É esse tipo de postura que domingo pede, que você esteja buscando essa prontidão diante de você estar querendo crescer e expandir junto com esse movimento da Lua. Na segunda-feira, é momento para você conseguir realizar, fazer uma transformação de um sonho se tornar real. Se coloque diante dessa postura de que você tem um protagonismo, você tem todas as ferramentas, tudo que você necessita para realizar os seus sonhos, para transformar a sua realidade. Você está agora, nesse momento, detendo em seu poder, detendo na sua própria mão. O que você precisa é fazer exatamente um movimento de fazer uso desses instrumentos para saber ter coragem e lidar com questões emocionais, uma tristeza ou não necessariamente até uma tristeza. Mene fala aqui que é como um desapontamento com alguma coisa. Algo mexeu no teu emocional que precisa ser organizado para que você consiga lidar, inclusive, com o aspecto material. É você saber desenvolver o teu emocional para conseguir lidar melhor com o aspecto de ter muita necessidade de apego a material. O que te faz ainda sentir essa necessidade emocional de ter apego a material? Isso precisa ser trabalhado. Use essa sabedoria, essa criatividade
na segunda-feira, para você conseguir fazer esse movimento de olhar para essas condições de insegurança, pode ser um desapontamento por não ter ainda recebido algo que você está querendo profissionalmente e está causando algum medo, alguma insegurança com relação a alguns aspectos materiais. Faça uso disso para você conseguir ter força, ter coragem, para a gente poder crescer profissionalmente, para a gente crescer materialmente. As nossas águas, elas precisam estar sempre no melhor fluir dela. A gente precisa sempre estar cuidando dela. Para a gente poder ter coragem de ir em busca de um crescimento material, a gente também precisa ter coragem de olhar para as questões internas das nossas próprias águas. É ser o próprio acolhimento. Se acolha nesse momento. Já na terça-feira, a terça-feira ela tá propícia para você obter exatamente as oportunidades de crescimento. Algumas oportunidades vão se apresentar para você e você vai precisar se centrar nas suas próprias águas. Daí, olha como é lindo como Mene traz e revela o movimento da lua, porque no dia anterior ela pede para a gente prestar atenção nas nossas águas, em algo que está incomodando, no que diz respeito a lidar com o aspecto material. No outro dia, na terça-feira, ela já fala que vem abrir as oportunidades. Vão se apresentar portas, vão se apresentar caminhos para você trilhar e crescer na vida. E você vai precisar estar bem emocionalmente, exatamente para poder identificar qual é a porta que te leva para o caminho que você está querendo seguir, para essa realidade que você quer seguir. E para você se centrar, para você ter essa postura de lidar com as suas águas, com o seu emocional e perceber tudo isso, você vai precisar trabalhar a sua mentalidade, trabalhar essa capacidade de ter uma clareza mental, um pensar diferente. Isso é importantíssimo para quando a gente quer mudar a nossa realidade, é a gente saber que a gente precisa pensar diferente para poder ter novos resultados, para poder alcançar uma nova realidade. Afinal de contas, é até lógico. A gente sabe que se a gente faz as mesmas coisas dos mesmos jeitos, os resultados continuarão sendo os mesmos. Então, a gente precisa se colocar diante da vida para alçar voos mais altos, assim como uma águia que está no topo da montanha. Se alguém quer ter essa atitude de liderança, de uma águia que voa voos altos, precisa pensar como águia. Precisa parar de ter medo de voar. E parar de ter medo de voar é renovação de mentalidade, é mudança interna com relação a ter, sabe, aquela determinação, aquela firmeza de é nesse caminho que eu vou? É isso que te aguarda nesse dia. Já na quarta-feira, que a lua, inclusive, deixa eu fazer recapitular um ponto aqui. Que, ó, domingo a lua vai estar em Virgem, né? Sábado é lua crescente em Virgem, domingo é lua em Virgem. Segunda e terça em Libra. E olha que interessante, segunda e terça em Libra, que fala de equilíbrio, de justiça, de ser justo, fala exatamente do cuidado com as nossas emoções, dessa condição de oportunidade se abrindo pra gente. Isso é a justiça, isso é Libra, pura natureza de Libra, que a lua tá agindo na nossa vida. Na quarta-feira, na quinta e na sexta, ela vai estar em Escorpião. Olha que mágico isso, porque quarta-feira, com a lua chegando em Escorpião, a lua fala que é exatamente para a gente ceifar da nossa vida, cortar qualquer aspecto que a gente identifique que esteja dificultando, bloqueando a gente ter impulso de movimento, a gente fazer se lançar para essa expansão junto com a lua. Lua crescente, lua cheia, lua está expandindo. Quarta-feira, dia de renascimento, dia da gente fazer esse trabalho de ceifar da nossa natureza com sabedoria
se colocando nesse lugar de ser sábio de sua própria história e ceifar qualquer aspecto que estejam querendo bloquear você ter esse movimento de expansão, ter esse movimento de crescimento. É ter sabedoria para lidar com relação à nossa dualidade, com relação aos nossos medos, com relação a esse impulso de fazer acontecer na vida a nossa sombra, a nossa luz, as nossas capacidades, as nossas habilidades. É saber que a vulnerabilidade, ela tem o seu papel no nosso desenvolvimento. É não procurar o dia perfeito, não procurar a forma perfeita, mas é procurar ter postura de realização. É no praticar que a gente se lapida, é no praticar que a gente consegue dar forma aos nossos sonhos. Isso, quarta-feira, lua em Escorpião. Quinta, lua em Escorpião. E Escorpião, ele é muito cirúrgico, ele faz com que a gente alcance com profundidade as coisas que a gente precisa. Por isso que eu coloquei e falei para vocês que é mágico esses 3 dias estarem em Escorpião, porque quarta, cirúrgico no sentido de identificar o que precisa ser ceifado. Quinta, é cirúrgico no sentido de você vivenciar uma força intensa, assim como é Escorpião, ter intensidade de receber. Você vai estar muito feliz quinta-feira. É uma felicidade por você ter, nessa força de Escorpião, finalizado, você perceber que você finalizou um ciclo kármico, que você se sente pronto e ao mesmo tempo vivenciando esse sucesso, essa realização, essa completude de ter feito a cicatrização em uma ferida emocional. E uma ferida emocional, eu digo mais, segundo o Mane aqui, uma ferida emocional por você não ter vivido no passado, defendido a sua verdade. E essa sensação, essa afirmação, junto com a lua de Escorpião, de você ter conseguido fazer isso, realizar isso na sua vida, quinta-feira, que é Júpiter, você vai assim estar muito magnético, você vai estar com uma aura belíssima para poder expandir, poder crescer em tudo que você é. Quinta-feira é um dia maravilhoso para você fazer bons investimentos e intencionar esse crescimento. Porque essa lua em Escorpião, ela vai estar trazendo exatamente essa profundidade de você trazer esse magnetismo de uma pessoa vitoriosa. Já na sexta-feira, que continua com a lua em Escorpião, você vai perceber uma postura na vida, você vai se sentir com mais clareza mental, com mais autoridade na sua própria história de saber liderar. Você vai se sentir um bom líder e você faça bom uso dessa energia, honrando tudo que seus ancestrais lhe ensinaram. Se volte para essa força da ancestralidade e lembre-se de como eu vou traduzir essa energia. Lembre-se de praticar, essa é a palavra. Lembre-se de praticar o que o seu guia espiritual, o que o seu mentor, o que essa espiritualidade que te rege te ensina. Use essa mentalidade, essa inteligência, essa sabedoria clara e assertiva. Uma comunicação muito... Você, sexta-feira, é o dia da comunicação. É o dia de você estar com a sua palavra afiada para fazer o que é certo. Para tomar aquelas decisões que há muito tempo você está precisando para poder firmar esse crescimento na sua vida. É sexta-feira que você vai precisar ter essa atitude. É na sexta-feira que você tem esse amparo dessa lua para poder conseguir ter coragem e toda a estrutura. Tudo está convergendo exatamente para você tomar essa postura de se comunicar com clareza, com firmeza e tomar uma decisão de vida.
Sexta-feira, decisão de vida. E aproveita que sexta-feira, indo mais a fundo nos saberes matriarcais, sexta-feira é dia de Vênus. E Vênus, ela nutre a nossa natureza de amor. Então, toma uma decisão, toda decisão feita com amor, ela só prospera. O que você for decidir na sexta-feira, sintonize o seu coração de fazer essa decisão com amor, que você vai ver o caminho clarear, prosperar. No sábado, que a lua vai estar chegando em Sagitário, porque a lua cheia em si é no dia 31, sábado, dia 30, ele é um dia que você vai sentir um peso mental, vai ficar um pouco preocupado com o movimento. Afinal de contas, vamos colocar de uma forma humana. Estamos expandindo, estamos crescendo. Eu vim de um movimento de encerramento de karma, recebi frutos, realizações, sucesso, estou expandindo. Em tudo que a gente cresce, que a gente expande, imagino você que o coração já acelera. Algumas coisas vão se apresentar no caminho que vai exigir de você uma postura de como vou governar tudo isso? Como vou administrar esse crescimento? Então, algumas preocupações podem se apresentar para você, pode ter um pesar mental, mas isso é fundamental para você, querido, aproveitar essa energia de Sagitário. A lua vai estar em Sagitário. Você se sintonizar para conseguir romper uma barreira de um medo que faz com que você ainda fique limitado na perspectiva de ser uma pessoa vitoriosa, de ser uma pessoa próspera. Então, considere que a forma como você se sentir sábado, se tiver algum pensamento que esteja querendo te envolver com preocupações, com algum medo, procura sentir, procura identificar. A gente, para lidar com as nossas emoções e romper determinadas crenças, a gente precisa validar o que a gente está sentindo. Então, se sintoniza exatamente com esse medo. Qual é o medo de você crescer? Qual é o medo de crescer profissionalmente? Qual é o maior, pensa, qual que é o maior medo que tem nesse movimento de querer crescer profissionalmente? Qual é o maior medo de eu querer crescer na minha família? De eu ter mais filhos? De eu prosperar com a minha família? Sentir a felicidade, plenitude familiar? Qual é o medo de ser pai, de ser mãe? O que está impedindo esse crescimento? Olha para todas essas questões, aproveita essa lua em Sagitário que fala exatamente da gente ter essa liberdade, esse otimismo, buscar esse propósito, esse amor, pensar em questões de grandes conquistas. Sagitário permite isso. Olha para esse movimento no sábado, que a lua vai estar em Sagitário, para você romper, fazer bom uso da tua mentalidade, junto com o mental aliado com essa lua em Sagitário, para você romper o medo, porque aqui Mene revela que é exatamente um dia para acelerar o teu processo de expansão, acelerar o teu processo de sucesso, de realização, de crescimento. Então, veja que às vezes a gente coloca a vida, o crescimento da vida de uma forma muito rígida, engessada e muito linear. Então, para a gente conseguir, Mene está falando aqui nessa leitura, que para a gente conseguir acelerar o processo de realização dos nossos sucessos, a gente também precisa vencer barreiras, a gente precisa se colocar de romper limitações. E sábado, ele é o ponto-chave para isso e é uma preparação para você vibrar nas suas águas, no seu inconsciente, com a chegada de uma lua cheia em Sagitário no dia 31, que na próxima semana a gente se encontra novamente aqui para que a gente possa fazer esse estudo junto a Mene e perceber
como que vai ser o pós-lua cheia aqui pra gente, diante dessa influência dessa lua. Meu bem, eu espero que você faça bom uso de todo esse diário lunar. Anota o que te cabe, o que te tocou o coração, qual foi o dia da semana que fez você parar assim, pensar que realmente faz sentido para o teu momento de vida. Lembrando que eu sempre deixo uma minutagem aqui para facilitar, inclusive, você ao longo da semana. Você escutou todo esse áudio, todo esse vídeo aqui agora. Mas ao longo da semana, se você tiver alguma dúvida, olha aqui na descrição do vídeo, porque eu sempre deixo a minutagem para facilitar você ao longo da semana vir aqui, tirar alguma dúvida, escutar novamente, sentir novamente o que é que essa lua tá falando, para que a gente possa fazer esse impulso de realização dos nossos próprios sonhos. E se você quer mais conselhos, mais orientações para poder vivenciar essa sua semana, eu quero te convidar a estar aqui dentro dos nossos círculos terapêuticos e participar também de Astródia e Signos. Em Astródia e Signos eu compartilho com você exatamente o que a Astródia fala para cada signo ao longo da semana, para que encontre essa facilidade de realizar os seus sonhos. Então aqui você faz esse estudo junto a Mene, e para você bem aproveitar o estar terapeuticamente junto à Astródia, você pode olhar os 3 signos: o solar, o ascendente e a lua. E nesse tripé, olhando em Astródia, você consegue obter mais recursos e instrumentos para o seu crescimento e realização dos seus sonhos. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e boa semana. Até o próximo vídeo.